Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um prazer recebê-los em mais esse vídeo. Muito provavelmente você já conhece, Ramon Prietos, advogado, especialista em direito tributário, e hoje vamos tratar mais uma vez sobre um tema aqui da economia tributária. Um tema que afeta todas as empresas do Brasil que acabam pagando valores altíssimos sobre a folha de pagamento. Vamos descobrir como reduzir? Vamos descobrir mais do que recuperar um crédito tributário. Vamos aprender a como pagar o tributo de forma correta e segura. E no vídeo de hoje vamos desvendar a recuperação do crédito sobre as folhas de pagamento. Mas antes, nós precisamos entender o que é a recuperação do crédito tributário. Perfeito? A Receita Federal, meus amigos, e não poucas vezes, acaba cobrando mais tributos do que efetivamente devidos de todos nós brasileiros. Não se engane, não são apenas das empresas, mas de todos nós brasileiros. Por quê? Porque a Receita Federal cobrando a mais de uma empresa, ela estará implicando nos valores de custo de produção e afetará todo o Brasil, do pequeno que nem sonha em ter um comércio, não sonha em empreender na vida, até o grande empresário brasileiro. Todos nós somos afetados pelas cobranças inadequadas da Receita Federal. E por que eu digo uma cobrança inadequada, meus amigos? Inadequada, pois ela não respeita os ditames legais. Não é uma, não é duas, não são três vezes. A Receita Federal constantemente está extrapolando os seus poderes de cobrança e fiscalização tributária, expandindo os termos da lei de forma que a tributação incida sobre coisas que a legislação não previu. E aí surge a recuperação de crédito tributário como forma de oposição a essa atitude, por muitas vezes arbitrária, do fisco, do governo, de cobrar valores excessivos de nós, cidadãos. E é por meio da recuperação tributária que a gente faz essa oposição ao governo, recupera valores e nos mantemos vivos nesse mundo capitalista. Afinal de contas, se a gente não recupera, se a gente não reduz os nossos custos, as nossas despesas de produção, nosso concorrente vai fazer. A realidade é essa. Se você aí que está aí me assistindo, você não se preocupa em reduzir seus custos, não preocupa-se em reduzir a sua carga tributária, saiba que o seu vizinho com certeza está fazendo isso. E ele fazendo isso, com certeza, ele terá uma vantagem competitiva sobre você, seja na cobrança de um preço menor que o seu, seja em obtendo mais lucros. Enquanto você trabalha para receber o mesmo lucro que ele vai trabalhar menos e vai ter mais lucros. Perfeito? Então, meus amigos, recuperação de crédito tributário é uma ferramenta importantíssima. E mais do que importante, é uma ferramenta estratégica nos dias de hoje. Agora que entendemos a importância da recuperação de crédito, o que é recuperação de crédito tributário, vamos compreender a tributação sobre a folha de pagamento, para a gente ver em que a Receita Federal está nos cobrando a mais. Vamos lá? Vamos entender? Perfeito. Eu vou fazer aqui uma breve introdução para vocês, vou explicar termos conceituais, tá? Legais, para que aí a gente consiga abranger especificamente as verbas que estão sendo cobradas a mais. É importante a gente ter uma perspectiva que, conforme ali o artigo 95 da Constituição Federal, as empresas devem contribuir com a Seguridade Social com base em três bases de cálculo: a folha de pagamento, a receita e o faturamento e o lucro que elas obtêm. Então, sobre esses três elementos vão incidir contribuições diferentes. Aqui na folha de pagamento vai incidir a contribuição previdenciária patronal, ok? Sobre a receita e faturamento vão incidir a PIS e COFINS. E aqui eu abro uma janelinha para a gente falar que no último vídeo a gente tratou sobre PIS e COFINS, mais especificamente a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, vai estar aqui no card acima para você assistir após esse vídeo.
E a última ali, que é sobre o lucro, a gente tem a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Todos esses tributos, todos esses 4 tributos, essas 4 contribuições, vão para a mesma caixinha, que é a Seguridade Social, que tem como finalidade financiar a assistência social, a previdência e a saúde. Perfeito, meus amigos? E hoje, aqui no nosso vídeo, a gente vamos conversar sobre o primeiro item, que é a contribuição sobre a folha de pagamento, a contribuição previdenciária patronal. Bom, meus amigos, a Constituição previu essa Constituição e quem materializou ela, quem trouxe ela para o mundo prático, a sua aplicação, foi a Lei 8.212 de 1991, que ali no seu artigo 22 disciplina a aplicação e a cobrança desses valores. Ok, meus amigos? Ali no artigo 22, ela disciplina que a contribuição previdenciária patronal incidirá sobre as remunerações pagas aos empregados. Prestou atenção? Na legislação, nenhuma palavra é vã. Todas as palavras têm um sentido, um significado específico. Então, aqui estou trazendo, obviamente, o artigo de forma reduzida, mas ele fala que a contribuição terá como base de cálculo as remunerações pagas aos empregados. Então, compreende-se a folha de pagamento. Então, a gente tem ali como concepção, a gente vai pegar ali do direito trabalhista agora. Então, olha como a gente vê. A gente veio do direito constitucional, chegamos no direito previdenciário e agora vamos para o direito trabalhista. Por isso que eu digo, abre aspas aqui, meus amigos, advogado tributarista tem que ser um profissional em T, tem que ter conhecimento das diversas áreas do direito e uma especialização em direito tributário. Mas vamos lá, sem mais delongas. Compreendemos que a contribuição previdenciária patronal incidirá sobre a folha de pagamento, a remuneração paga aos empregados. E aí a gente compreende que todos os valores, todas as despesas que se tem com empregados acabam incidindo sobre a folha de pagamento. Perfeito? Inclusive ali, ó, FGTS. FGTS não é um valor pago ao empregado, mas ela está ali destacada na folha de pagamento. Entram como despesas ali do negócio esses valores, tá? Então, se teve uma hora extra, vai estar ali na folha de pagamento. Pagou, vale transporte, vale refeição, vai incidir ali na folha de pagamento. Ah, precisou dispensar o empregado. Os valores vão constar ali na folha de pagamento. Da mesma forma, o empregado entrou de férias, vão constar ali na folha de pagamento dos funcionários. Então, sobre esse total de despesas, incide a contribuição previdenciária patronal. E a contribuição patronal, ela tem uma incidência, uma alíquota base ali de 20% sobre o valor dessa folha de pagamento, tá? Então, sobre a folha de pagamento, a contribuição previdenciária patronal, a CPP, vai incidir em 20%. Na prática, efetivamente, as despesas com a folha de pagamento vai ser praticamente mais do que o dobro do que ela efetivamente é, em virtude de outros valores que são agregados além da contribuição previdenciária patronal, como já falei, o próprio FGTS que vai incidir. Vamos ter ali a figura da RAT também, entre outros valores. Agora que compreendemos o que é a contribuição previdenciária, a gente entendeu o que é com base na remuneração, vamos entender o que é remuneração. E remuneração é todo o valor pago em contraprestação a um serviço prestado. Então, você contratou aquela pessoa, você contratou aquele funcionário, e por aquele serviço que ele está prestando, você paga determinado valor. Perfeito? Acho que aqui não temos dúvida, não temos questões nenhuma, tá? O que ocorre? Nem todo o valor pago é salário, é remuneração do empregado. Há valores que são pagos ao funcionário, que o funcionário recebe, ou benefícios que ele recebe, que na verdade não são remuneração, não compõem o salário dele. E aí que entra o segundo conceito,
que são verbas indenizatórias. E as verbas indenizatórias são valores que não têm como finalidade a contraprestação, né, a remunerar pelo serviço empregado. Muito pelo contrário, eles têm como finalidade reparar, contornar dificuldades ou danos que o empregado sofreu no exercício da sua atividade. Perfeito? Entendemos? Então entendemos aqui 2 conceitos. Embora todos os valores, boa parte dos valores pagos aos funcionários integram a base da contribuição previdenciária, são as remunerações, que vão incidir a alíquota ali de 20%, ok? E dentro da folha de pagamento, além das remunerações, temos a figura das verbas indenizatórias, que não tem caráter remuneratório, mas constam ali porque são despesas com funcionários, entendemos? O que ocorre? Via de regra, não importa se aquele valor é remuneração ou é indenização, acaba se incidindo os 20% da contribuição previdenciária patronal sobre esses valores. E aqui eu vou falar alguns valores para vocês. Eu tenho uma listagem aqui gigantesca. Deixa eu puxar aqui a minha pequena cola de 19 itens. Eu vou ler aqui para vocês alguns itens que são tidos como verbas indenizatórias. Estão na folha de pagamento, tá? Se você pegar aí sua folha de pagamento, muito provavelmente você vai encontrar muito desses valores ali transcritos. Porém, esses valores não prestam, não servem para a base de cálculo da contribuição previdenciária. Vamos lá, vamos descobrir quais são esses valores. Estamos falando das férias indenizadas, previdência privada complementar. Então, o empregador, além de fazer a contribuição ali para o INSS do empregado, ele ainda paga uma previdência complementar. Esse valor que é destinado à previdência não serve como base de cálculo da contribuição previdenciária. Mas qual? Vale transporte, auxílio educação, bolsa de estudos, auxílio creche, auxílio acidente e auxílio doença até o 15º dia. E explico, meus amigos, caso o funcionário sofra um acidente, caso ele tenha um problema de saúde, ele vai chegar ali para você e vai apresentar seu atestado médico. Vamos dizer de 15 até 15 dias. Ou, exemplo, ele te deu um atestado ali de 7 dias. Depois ele retornou ao médico e te entregou um novo atestado de mais 10 dias. Então, no total, ele está há 17 dias afastado do trabalho. Após o 15º dia, ele fica pelo INSS. Então, o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 15, o dia 16, o dia 17 de atestado, ele não vai receber falta. Ele está de atestado, ele vai receber como se tivesse trabalhado. Porém, após o 15º dia, perdão, eu acabei falando 17º, após o 15º dia, o dia seguinte, ele já está pelo INSS, ele tem que dar entrada ali no auxílio doença, no auxílio acidente, qual que faça pertinência ao caso dele. Compreendemos isso? Agora, esse intervalo do dia 1º ao dia 15 do atestado que ele recebe é remuneração? Lógico que não é remuneração, meus amigos, ele não trabalhou. Então ele está sendo indenizado ali por uma eventualidade, um acidente, uma doença que ele adquiriu, tá? Então, por isso não deve incidir. Não se estamos tratando especificamente ali de uma verba de natureza remuneratória. Lembramos, remuneração é decorrente do serviço prestado, do trabalho empregado. E esses 15 dias ele não trabalhou, então não deve incidir na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Vamos lá? Vamos retornar à nossa lista? A gente falou auxílio doença, auxílio acidente, bônus de contratação, aviso prévio indenizado. Então, aqui muita atenção, meus amigos. Lembrar que eu falei para você que os valores despendidos, as dispensas de empregado também entram na folha de pagamento. Então, se você despedir um funcionário e ele não cumpriu o aviso prévio foi pago, foi indenizado a ele esse valor de pelo menos um salário, e óbvio que é um salário até um ano de trabalho.
Após um ano de trabalho, é acrescido mais 3 dias por ano. Então aí tem funcionários que, de longa data na empresa, têm valores altos que ultrapassam muitas vezes o próprio salário dele a serem recebidos, indenizados. E esses valores indenizados não prestam para o cálculo da contribuição previdenciária patronal. Vamos lá, vamos ver outros índices. Participação dos lucros e resultados, prêmio de assiduidade, salário maternidade, meus amigos. Então, aquele período que a gestante fica afastada do trabalho e a empresa fica pagando o salário dela. Sim, esse período, esse salário que ela recebe não deve ser contabilizado na contribuição previdenciária patronal. Mas qual? Plano de saúde, ajuda de custo, diárias para viagem que não excedam 50% da remuneração mensal, auxílio alimentação, auxílio funeral, licença-prêmio não gozada em pecúnia, folgas não gozadas, prêmio em pecúnia por dispensa incentivada. Esse é uma pequena lista, falei que aproximadamente 19 itens aos quais não devem incidir a contribuição previdenciária patronal. Então vamos lá, meus amigos, vamos fazer uma breve recapitulação, porque eu acho que foi bastante informação aqui e eu não sei se vocês captaram todos. Compreendemos que as empresas pagam uma contribuição à Seguridade Social com base na sua folha de pagamento. Esse valor dessa contribuição é de 20%. Esses 20% vão incidir sobre as remunerações pagas aos empregados. Via de praxe, esse valor é calculado com base na folha de pagamento, que é ali onde consta as remunerações pagas aos funcionários. Mas não são todas as remunerações que constam na folha de pagamento que são remunerações. Parcelas desses valores pagos aos funcionários se enquadram no valor de indenização, ou seja, não são caracterizados como remuneração pelo serviço prestado. E sim, procuram reparar algum prejuízo, algum dano que o empregado tem que superar na prestação ali do serviço. E, por se ter essa diferenciação no cálculo, por vezes as empresas pagam valores a maior. Compreendemos? Chegamos aqui até o mesmo ponto? Estamos todos na mesma página? Maravilha. Agora vamos entender como se dá o processo de recuperação desse crédito tributário? Meus amigos, esse é um ponto de grande polêmica e discussão ainda nos dias atuais. Por quê? Boas partes desses valores que eu te falei, como vai ser ali o vale transporte, salvo engano, e a contribuição previdenciária complementar, né, privada, são valores que administrativamente são indiscutíveis. Ok? Então, a própria Receita Federal já, de tanto se litigar nesse sentido, a PGFM foi lá, pronunciou um entendimento falando assim: olha, Receita Federal, pare de cobrar porque está gerando processo e é um processo que a gente vai perder. Isso já são questões pacificadas. A contribuição previdenciária complementar se pacificou ali por meio do CARF, né? O CARF entendeu que ela não tem natureza remuneratória, então não deve incidir a contribuição sobre esses valores, tudo bem? Mas não são todos os valores que são pacíficos. E aí entra um grande detalhe do nosso sistema judiciário, da nossa administração pública, que infelizmente não nos trazem segurança. Por quê? Você vai ter decisões ali, como o prêmio assiduidade, como os 15 dias ali em atestado do funcionário no auxílio-doença ou no auxílio-acidente. Esses valores pagos, você não tem um reconhecimento administrativo, você tem reconhecimento por decisões judiciais. Então, os empresários ingressam na justiça pedindo o reconhecimento de que esses valores são verbas indenizatórias e não remuneratórias, e por isso devem excluir do seu cálculo da sua folha de pagamento, bem como receber a restituição dos últimos 5 anos, dos últimos 60 meses. Ocorre que no STJ, muito desses tópicos, eu falei 19, não vou abordar um a um aqui de vocês, muito desses tópicos não são tópicos pacificados por decisão em repercussão geral, ou seja, não é uma decisão que abrange todos nós
e a administração pública, todos nós e o judiciário, tá bom? Uma recuperação no geral, tratando aqui em miúdos e rápido para vocês, é uma decisão onde o STJ ou o STF fixam uma tese, um entendimento, e todo mundo deve aplicar aquele entendimento. Seja um juiz singular aqui do TRF da segunda região, da primeira região, ou a fiscalização da Receita Federal. Todos eles ficam vinculados a esse entendimento. Porque eles já sabem que se ingressar na justiça, for levar ao judiciário, eles vão perder. E aí eles encerram a discussão por ali mesmo. Não vale a pena, não compensa para eles. Muito desses temas, muito dessas verbas indenizatórias não estão abrangidas por uma decisão nesse sentido, repercussão geral, que obrigue ao fisco a observar. De modo que, hoje, se você quer exercer esses direitos de forma segura, você tem que ingressar com uma ação judicial protegendo o seu direito. Tudo bem? Ah, Ramon, mas aqui na minha empresa eu recebi um contato de uma assessoria, de uma contabilidade, falando que pode fazer a recuperação de todas essas verbas que você me falou de forma administrativa. Meus amigos, é uma possibilidade que você tem. Mas a possibilidade que você tem também realizando dessa forma é incidir em juros e multas e penalidades de sonegação fiscal, tá? Porque você não tem uma decisão judicial. E aqui eu estou aqui para trazer segurança jurídica para vocês. Não estou apenas para apresentar oportunidades de economia, mas estou aqui para trazer segurança para vocês. E eu explico por que você é inseguro você fazer administrativamente direto alguns desses valores que não são pacificados administrativamente. Porque é o simples fato que a Receita Federal não reconhece. Ela não reconhecendo, vai bater na fiscalização dela, ela vai vir cobrando com vocês. E quando ela cobra pesado. Ela pode cobrar até mais de 170% do valor que você devia efetivamente, tá? Porque aí vão incidir multas, juros, enfim, uma infinidade e caráteres diferentes de multas, tá? Vai ter a multa penalizadora, porque você não pagou o valor, vai ter uma multa pesada por ser entendido uma sonegação ali deles também, entendeu? Então isso não vai ser tão vantajoso. Atualmente, para a discussão desses valores, você estamos falando de um processo judicial de 12 meses. E um processo de 12 meses, meus amigos, poxa, Ramon, é demorado, eu precisar esperar 12 meses para fazer a recuperação do crédito. É demorado. Mas em vista do judiciário que nós temos, é um processo que dura um piscar de olhos. 12 meses é um processo, como a gente já tem jurisprudência em muitos desses casos pacificadas, os juízes não se protelam há muito tempo. Outros casos, a PGFM muito menos recorre desses valores, tá? Dessas verbas indenizatórias, segue direto. Mas, Ramon, se o judiciário tem decisões favoráveis, por que eu também não posso fazer administrativamente? Por um simples motivo, meu amigo. A gente não pode confiar no judiciário. A verdade é essa, tá? Antigamente, você se confiava com uma decisão judicial debaixo do braço. Hoje em dia, nem tanto. Mas isso a gente traz para um próximo vídeo. Mas você tendo uma decisão judicial em mãos, você está se protegendo. O fisco vem lá, vem lançar. Você só mostra o papel para ele e fala assim: meu amigo, olha aqui, eu tenho um direito reconhecido na justiça. Esse meu direito formou coisa julgada. Então, formou lei entre nós. Você não pode mais discutir essa questão. É muito mais vantajoso do que você fazer administrativamente, o fisco contestar, existir uma execução fiscal e você ter que levar isso para o judiciário com todas as penalidades que há em uma execução fiscal, todas as penalidades que há numa discussão administrativa. Porque, amigos, se você chega numa execução fiscal, você não tem direito nenhum. Praticamente a realidade do Brasil é essa. Se você chegou a uma execução fiscal, a presunção da cobrança da Receita Federal é líquida e certa. Você tem que pagar. E se você não pagar, você tem que garantir com a totalidade do valor. Então, se eles estão te cobrando R$ 1 milhão, você tem que depositar R$ 1 milhão na justiça para discutir aquele valor. E o que a gente não quer, tá?
Custas da Justiça Federal hoje são pequenas e ínfames. Quanto muito, assim, eu fui puxar uma certidão na Justiça Federal outro dia, eu tive que recolher uma guia de 60 centavos, eu acho que nem era menos, eu acho que era o 6 centavos, né. As custas federais são baixas, em comparadas às custas estaduais. Perfeito, meus amigos? Então é uma coisa que você demora um pouco mais tempo, você gasta bem menos, mas você tem uma segurança mais sólida, tá bom? E aqui eu já tratei do procedimento e dos riscos que há nessa recuperação de crédito. Como vimos, meus amigos, a recuperação de crédito tributário sobre a folha de pagamento traz muitas vantagens, traz uma economia tributária, traz uma redução dos tributos pagos pelos empresários, perfeito? E mais do que a redução, traz a oportunidade de recuperar valores pagos a maior e, com isso, gerar um caixa ali, um valor inesperado a ser recebido, um aproveitamento a ser compensado, porque, meus amigos, nessa hipótese, a melhor coisa que se tem a fazer é compensar. Você vai se identificar os créditos e vai compensando mês a mês ali na sua folha de pagamento, reduzindo os valores a serem pagos. Muito obrigado por terem assistido o meu vídeo. Se você achou útil esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário, compartilha, nos siga para os novos vídeos abordando sempre temas de recuperação de crédito tributário, temas de extrema importância na tributação de nós brasileiros. Foi um prazer ter vocês até aqui. Até mais. Tchau, tchau.